Nesse vídeo nós iremos teorizar sobre Westworld, o que é o labirinto, o que está acontecendo com Dolores e o que danado está acontecendo nesse parque. Olá pessoal, eu sou o Ascânio e nesse vídeo a gente vai teorizar um pouco sobre a série Westworld da HBO. É lógico que vai haver spoilers, eu já assisti até o 5º episódio da temporada, todo tipo de spoiler até esse 5º episódio. A maior dificuldade para analisar e teorizar sobre a série Westworld é que claramente a história não está sendo contada de forma linear, ou seja, coisas que estão acontecendo não necessariamente aconteceram em sequência. Você vê uma cena e não necessariamente a cena que vem em seguida é uma cena depois da cena anterior. Às vezes é um fato que ocorreu antes ou muito antes do que está acontecendo ali. Contudo, há várias pessoas que estão indo além e estão dizendo que há duas linhas temporais na história. Eu até certo momento acreditei nessa teoria, achei que realmente iria por aí, mas o último episódio, o 5º episódio, me fez pensar de outra forma. Eu hoje não acredito mais na teoria de duas linhas temporais e eu vou explicar o porquê. A principal base dessa teoria é o personagem William, vivido pelo Jimmy Simpson. Segundo os teóricos, enquanto estamos assistindo ao núcleo do William, nós estaríamos assistindo a um beginnings, a um início da história do Homem de Preto, que é o personagem vivido pelo Ed Harris, e não seria na mesma linha do tempo dos acontecimentos com ele, com o Bernard, com o Ford, com tudo que está acontecendo. Seria explicando como foi a chegada dele ao parque, como ele aprendeu a utilizar o parque da maneira tão profissional que ele usa, e tentar dar um motivo, alguma coisa para ele ter mudado tanto a personalidade dele, né? Porque o William é um cara bem pacato e que tem uma certa ética ao lidar ali com os anfitriões. Já o Ed Harris trata tudo como parte do jogo, qualquer coisa, ele não dá um valor aos personagens. Essa teoria ganhou muita força porque o William não contracenava com personagens que era evidente que estavam no plano presente, como o Ford, o Bernard, funcionários do parque. Então, quando nós vemos o William, nós vemos ele dentro de narrativas dos anfitriões, que são narrativas que estão no loop, elas estão se repetindo. Então, não dá para ter certeza se aquela narrativa realmente estaria acontecendo no tempo presente ou seria algo muito antigo. Eu reassisti os episódios. Antes de assistir o 5º episódio, eu assisti novamente todos os episódios e fui anotando tudo para tentar comprovar. Até o 4º episódio eu comecei a acreditar nela e achei que realmente iria acontecer. Há vários fatos que iriam levar a essa teoria a se concluir, a se confirmar, na verdade. E uma delas que eu até me arrepiei quando eu vi foi quando eu percebi que o Logan, que é o personagem do cunhado do William, ele tem uma roupa bem parecida com a roupa do Homem de Preto. Então eu pensei que de repente iria haver algum plot, algum drama, alguma coisa. O William iria assumir aquela personalidade do Logan como o Homem de Preto. Até o Homem de Preto trata o parque do mesmo jeito que o Logan trata, né? De tratar tudo como um jogo, uma brincadeira. Então talvez o William fosse assumir aquilo ali de forma mais séria. Há uma outra cena também que tentaria comprovar essa teoria, que é quando o William salva a Dolores e o Logan dos soldados, eu não lembro, dos confederados. Ele salva e ele começa a atirar seguindo bem aquele jeito do Ed Harris de atirar, né? Bem frio, com uma frieza, uma rapidez, até a pose. E eu acho que fizeram isso de propósito para confundir a mente da gente. Além disso, o que confundiu muito a galera são aquelas cenas que não são contínuas, né? E é uma cena onde a Dolores termina com a cena com o William, depois ela aparece com o Bernard e depois ela aparece do nada com o William. Então foi onde a galera quase que atestou que era duas linhas temporais. E teve uma coisa, um momento realmente que eu disse, matei, são duas linhas temporais, foi quando o Homem de Preto mata o Lawrence. Logo na cena em seguida, o Lawrence aparece com o William. Então eu lembrei de um momento onde o Homem de Preto diz ao Lawrence que eles dois já se conheciam há muito tempo, que eles eram velhos amigos, que eles caçaram índios juntos. Então eu disse, pronto,
meu vídeo vai bombar, só eu percebi isso. O Lawrence e o Homem de Preto se conheceram quando ele era o William. Vai ter alguma merda aí e o William vai assumir o jeito de ser do Logan, seu cunhado. Então é isso, meu vídeo vai dar aí 1 milhão de views, tenho certeza disso. Até eu ligar um fato do 5º episódio, botou essa teoria ao chão, na minha opinião. O Homem de Preto, ele disse que começou no parque logo que o parque estreou e que os robôs naquela época não tinham muitas familiaridades com o ser humano. Ele diz até que quando começaram a deixar eles mais parecidos com os seres humanos, o negócio começou a ficar mais chato. Ele fala também que abriu um dos robôs para ver como eles funcionavam por dentro. When this place started, I opened one of you up once, million little perfect pieces, and then they changed you, made you this sad, real mess, flesh and bone, just like us. Claramente, na minha opinião, isso aí é uma prova de que o Ed Harris e o Williams não são a mesma pessoa e que estão na mesma linha temporal. Os robôs que estão contracenando com o William não são robôs que não aparentam ser humanos, que travem, feito aquele robô velho que o Ford conversa. São robôs já bem desenvolvidos, não tem nada a ver com os robôs que o Ed Harris descreve. Além disso, se você acompanhar a história da Dolores, você vai ver que ela está contracenando com o Bernard e está tendo as vozes, está tendo as visões e está tendo todo aquele drama ali de descoberta do mundo. E a mesma coisa que acontece com ela quando ela está com o Bernard, também está acontecendo com ela quando ela está com o William. Ela está ouvindo as vozes, ela está descobrindo o mundo. Então a Dolores, se o William fosse passado, a Dolores deveria estar ainda bem alienada no mundo de Westworld. Mas a Dolores já está descobrindo ali a verdade, a realidade. Então não é duas linhas temporais, não são dois tempos, é tudo igual na minha opinião. Se você não concorda, deixa aí nos comentários por que eu estou errado, para a gente fazer aí um vídeo, de repente, se você descobrir alguma coisa que eu não descobri. Mas, na minha opinião, é uma linha temporal só, não tem isso de duas linhas temporais. Mas eu quero falar aí de uma outra teoria também, que eu achei bem interessante. Eu comecei não acreditando nela, mas hoje não é que eu acredite, mas eu estou mais tendencioso a acreditar nela. O Bernard seria um anfitrião. What is it that you want? Logo que essa teoria chegou a mim, eu a rejeitei de cara. Eu disse, não tem nada a ver, o Bernard age como humano, ele tem a mulher dele ali, ele tem um drama do filho dele, ele é gerente do parque ali, ele faz várias coisas, porque ele seria um anfitrião. Só que eu comecei a prestar atenção em alguns pequenos detalhes que não são conclusivos, mas podem indicar alguma coisa. Nessa teoria, o Bernard seria um dos anfitriões que conseguiu passar pelo teste do labirinto e adquiriu a consciência. O labirinto, na minha opinião, eu acho que isso vai se comprovar, o labirinto tem a função de dar consciências aos anfitriões. A gente pode fazer aí um vídeo só falando dessa teoria do labirinto, mas eu acredito que o labirinto tem alguma coisa a ver com isso, em levar consciência aos anfitriões e iniciar meio que um caos ali no mundo de Westworld. Bernard teria passado pelo teste do labirinto e adquirido a consciência, se tornado livre, e ao invés de se voltar contra os seus criadores, ele teria se aliado aos seus criadores e agora estaria mantendo o parque. O primeiro ponto dessa teoria é que o Bernard, ele conta a Dolores que o labirinto tem essa função. Ele diz a Dolores que o labirinto é um jogo e que se ela concluísse esse jogo, ela se tornaria livre. Ele diz isso a Dolores logo após ele meio que ter um carinho por ela. Ele estava pensando em desativar o processo que ele tinha iniciado com ela, e ela se mostra inteligente, interativa, ele meio que se comove e decide continuar o projeto com ela e explica o que é o labirinto. Então talvez aí existisse um carinho assim de conterrâneo, né? Eles seriam iguais e ele meio que se compadeceu da situação dela, talvez. Há uma fala muito interessante do Ford, tá os dois conversando, e o Ford diz ao Bernard que ele sabe exatamente como o Bernard pensa. Isso pode só ser uma frase de um velho para um novo, que é muito comum essa frase. Mas também pode indicar aí uma mensagem subliminar. Será que o Ford sabe como o Bernard pensa porque ele projetou o Bernard? Mas vem aí o ponto conflitante dessa teoria, que é o momento em que o Bernard está conversando com sua esposa, tem um filho, a gente já sabe aí de um drama, de uma tragédia que ele viveu com o filho, aparentemente o filho morreu de alguma doença. Esse ponto é o ponto fraco da teoria, mas também
pode ter uma explicação. Esse ponto é um ponto fraco da teoria, mas também pode ter uma explicação. A Stacy, se não me engano é Stacy, a assistente do Bernard, diz que são inseridas nos robôs, nos androides, uma espécie de memórias e de histórias passadas para que eles tenham uma base, para que eles não fiquem perdidos no mundo. Então, essa história do filho, da tragédia, da esposa, seria uma história para manter o Bernard funcional, né? Para ele funcionar. Só que tem uma questão que é o seguinte: se ele venceu o labirinto, ele deveria saber que essa história não existe, né? Ele seria consciente. A não ser que ele preferiu se enganar, porque ele percebeu que se não tivesse essa base, ele não funcionaria direito. É uma hipótese. Tem dados conclusivos para essa teoria? Não, ela é mais um chute do que realmente uma teoria com base em fatos. Mas deixa aí nos comentários se você acredita nisso ou não. Há uma teoria que eu estou muito certo de que ela pode ser verdade, que ela pode se confirmar. Eu acredito que o Arnold colocou a sua consciência dentro dos sistemas do parque. Já faz alguns episódios que a gente tem ouvido falar no Arnold e cada vez ele vem mais e mais aumentando a sua presença nos episódios. Arnold seria um sócio do Ford que ajudou a criar o parque, só que ele estava obcecado pela ideia dos robôs criarem uma consciência, dele realmente conseguir trazer a inteligência de verdade aos robôs. Através dessa obsessão, ele teria se enfiado cada vez mais dentro do parque e na relação com os outros anfitriões e teria morrido, cometido um suicídio. Estranhamente, ninguém fala nesse assunto, poucas pessoas do mundo, os investidores, até funcionários do parque, não conhecem muito da história do Arnold e tudo é mantido meio que num segredo, num sigilo. Agora vem os detalhes que levam a essa teoria. Se você acha que essa hipótese do Arnold ter colocado a mente dentro dos sistemas do parque é uma maluquice, eu recomendaria que você assistisse Transcendence, que é um filme com o Johnny Depp e a Scarlett Johansson. Eu acho que sim. Tenho certeza que tem o Johnny Depp. Não é Scarlett Johansson, não. Nada a ver, que viagem. Scarlett Johansson está em Her, lá com o Joaquin Phoenix. É um filme com Johnny Depp, Transcendence, onde ele faz isso. Ele coloca a sua consciência dentro de um sistema de computadores. Não vou dar spoilers sobre o filme é bem legal, tem um dilema interessante, eu recomendaria que você assistisse. Você vai ter uma ideia melhor sobre o que eu estou falando. Existem precedentes para essa teoria. Mas vamos lá, há fatos da história da série que podem levar isso a se confirmar. Desde o segundo episódio, nós já percebemos que a Dolores está ouvindo a voz de um homem que a vem dizendo coisas para ela fazer. No primeiro episódio, a gente vê, o episódio já começa com uma voz de um homem fazendo uma entrevista a Dolores. Essa voz, eles estão tentando nos induzir a acreditar que é ou Bernard ou aquele segurança, porque várias vezes eles falaram com ela com frases parecidas ou iguais, mas não dá para ter certeza. E em um momento dessa história, essa voz masculina diz a Dolores a verdade, diz a ela: e se eu lhe disser que isso aqui é tudo um parque, que isso aqui é tudo falso e que você só existe para trazer diversões a outras pessoas? What if I told you that you were wrong? That there are no chance encounters? That you and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world? Então alguém teria dado a luz a Dolores, teria dito a ela o que é que está rolando. Eu não acredito que foi o Bernard, pode ser o Bernard, mas talvez não tenha sido. Não acredito que foi o segurança, não acredito que foi Ford, eu acho que foi o Arnold. Nesse projeto de dar consciência a Dolores. Dolores também tem tido muitas visões no estilo de memórias. Ela tem lembrado de outras narrativas como se fossem realmente parte da vida dela. E uma narrativa muito interessante, onde tem a filha do Lawrence, que a gente já sabe que ela está ligada ao labirinto, porque foi uma das pistas que o Homem de Preto usou. E a gente não sabe como o Homem de Preto descobriu que era uma pista, mas há uma hipótese do Homem de Preto ser amigo, ou irmão, ou parente do Arnold, mas a gente fala disso aí em outro vídeo, porque é mais complexo. Mas a Dolores está com lembrança, onde ela lembra dessa filha do Lawrence, e ela também lembra de uma igreja branca que
é a nova história do Ford. Ele vai ter uma igreja branca porque ele fala quando ele está com aquele menininho, ele fala da igreja branca e ele vê uma torre de uma igreja toda queimada, como se tivesse pegado fogo, e é a mesma torre que está nos sonhos da Dolores. O que isso quer dizer é que a Dolores está tendo uma memória muito antiga de algo que aconteceu provavelmente no dia da morte do Arnold, que nós já sabemos que a Dolores estava presente, porque o Ford interrogou ela e ela disse que a última vez que viu o Arnold foi no dia da sua morte. O fato é o seguinte: o Arnold, a Dolores e o Homem de Preto são a chave para entender o que está acontecendo em Westworld, naquele parque, e o que pode vir a acontecer. Eu estou traçando aí várias teorias sobre a série, eu estou com tudo anotado sobre essa galera, sobre cada personagem. Eu fiz um perfilzinho descrevendo todas as ações deles até agora. Domingo vai ter aí o 6º episódio e grandes coisas prometem acontecer, então a gente pode ter teorias melhores sobre a série. Se você está gostando da série, deixe um gostei, porque isso faz com que eu veja que você está querendo mais desse tipo de conteúdo. Deixa aí nos comentários o que é que você achou desse vídeo, se deu para entender o que eu expliquei. Não esqueça de compartilhar, porque isso ajuda muito o canal a crescer, e a gente se vê no próximo vídeo, galera. Valeu!